Ela cuidou de um senhor sem querer nada em troca, mas não imaginava quem ele era nem o que viria depois. Gosta de histórias de amor e superação? Conta pra mim nos comentários de onde você está assistindo. Agora aproveite essa linda história. O despertador não tocou, não precisou. Clara Mendes já tinha os olhos abertos há pelo menos 20 minutos, observando o teto manchado de umidade do pequeno quarto que dividia com a irmã. Eram 5:30 da manhã, e o sol ainda lutava para romper a neblina matinal da Vila do Sol. Um nome irônico para um lugar onde a luz parecia chegar sempre atrasada. Aos 29 anos, Clara tinha as mãos ásperas de quem trabalha desde criança e o olhar sereno de quem aprendeu a encontrar dignidade mesmo na escassez. Levantou-se com cuidado para não acordar Ana Júlia, que dormia profundamente com os livros da escola ainda espalhados sobre a cama. A menina de 15 anos estudava até tarde, determinada a não seguir o mesmo caminho da irmã mais velha. Pelo menos uma de nós vai ter diploma, murmurou Clara, ajeitando o cobertor sobre os ombros magros da adolescente. A primeira parada do dia era sempre a casa ao lado. Dona Lúcia, aos 78 anos e acamada há 6 meses, dependia dos cuidados de Clara para tomar os remédios e se alimentar. A velha senhora nunca teve filhos e Clara havia se tornado, naturalmente, a filha que o destino não lhe deu. Bom dia, Dona Lúcia. Como passou a noite? Mal, minha filha. Essa dor nas costas não me deixa em paz, respondeu a idosa, tentando se ajeitar na cama de solteiro que ocupava quase todo o cômodo. Clara preparou o chá de camomila, organizou os remédios e ajudou Dona Lúcia com o banho. Eram gestos automáticos, feitos com a paciência de quem entendia que pequenos atos de cuidado podem ser a diferença entre dignidade e abandono. Às 7 horas, Clara já estava na parada de ônibus, apertada no coletivo lotado que a levaria até o centro da cidade. Hoje seria diferente. Hoje ela tentaria mais uma vez a vaga na empresa Gonçalves e Filhos, como auxiliar de serviços gerais. O salário era justo e eles ofereciam vale-transporte e vale-refeição, luxos que fariam toda a diferença no orçamento apertado. O escritório ficava no 10º andar de um prédio comercial moderno. Clara subiu de elevador, ajeitando a blusa simples mais limpa que havia passado na noite anterior. A recepcionista, uma mulher de meia idade, com unhas impecáveis, mal ergueu os olhos quando ela se apresentou. Senhor Gonçalves, a candidata está aqui, anunciou pelo interfone. Roberto Gonçalves era um homem de 50 anos, barriga proeminente e ar de quem estava sempre com pressa. Folheou rapidamente o currículo de Clara, franzindo o senho. Escolaridade incompleta, murmurou. Olha, dona Clara, a senhora parece ser uma pessoa esforçada, mas nossa empresa tem padrões. Precisamos de alguém com pelo menos o ensino médio completo. Desculpe. Clara sentiu o peito apertar, mas manteve a compostura. Havia passado por isso tantas vezes que já esperava a resposta antes mesmo de ouvir. Eu entendo, Sr. Gonçalves. Obrigada pela oportunidade. De volta à Vila do Sol, Clara parou na farmácia para comprar os remédios de Dona Lúcia. O dinheiro que havia guardado para o almoço agora iria para os comprimidos da vizinha. Não era a primeira vez que fazia essa escolha e provavelmente não seria a última. R$32, disse o farmacêutico. Clara contou as notas amassadas, incluindo as moedas do fundo da bolsa. Exatos R$32. O estômago roncou, lembrando-a de que não comia desde a manhã, mas o sorriso aliviado de Dona Lúcia ao receber os remédios valeu mais que qualquer refeição. O resto da tarde passou em uma névoa de tarefas domésticas e pequenos bicos do bairro. Uma faxina aqui, uma roupa passada ali. Clara voltou para casa quando o sol já se punha, tingindo de laranja as casas simples da Vila do Sol. Ana Júlia estava na mesa da cozinha, debruçada sobre os livros de matemática. Como foi na empresa? Perguntou sem levantar os olhos. Não deu certo, mas amanhã é outro dia. Clara, você precisa terminar os estudos. Não pode ficar assim para sempre. Eu sei, Ana, mas agora não dá. Você é minha prioridade. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era um número desconhecido. Alô? Fala Clara Mendes? Aqui é a Sônia, da agência Vida Nova. Tenho uma proposta para você. Clara sentou-se na cadeira de plástico, o coração acelerando. Sônia explicou que havia uma vaga temporária para cuidadora em um asilo de alto padrão na zona sul da cidade. O salário era 3 vezes maior do que qualquer coisa que Clara já havia ganhado, mas o trabalho seria integral e demandaria dedicação total. É uma oportunidade única, Clara. O local é bem diferente do que você está acostumada, mas eu sei que você tem experiência com idosos. Clara olhou para Ana Júlia, que a observava com curiosidade. Pensou em Dona Lúcia, nas contas atrasadas, nos sonhos que havia engavetado por falta de oportunidades. Eu aceito.
disse surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. Ótimo! Pode começar segunda-feira. Te mando o endereço por mensagem. Depois que desligou, Clara ficou alguns minutos em silêncio, processando o que havia acontecido. Ana Júlia deixou os livros de lado e se aproximou. Vai dar tudo certo, Clara. Você merece essa chance. Pela primeira vez em muito tempo, Clara permitiu-se acreditar que talvez fosse verdade. Talvez a vida estivesse finalmente oferecendo uma porta de saída da Vila do Sol, mesmo que temporária, mesmo que em um mundo completamente diferente do seu, era uma chance. E Clara aprendera que chances não podiam ser desperdiçadas. Do lado de fora, a Vila do Sol adormecia com seus sonhos humildes e suas lutas silenciosas. Amanhã seria um novo dia, e Clara estaria pronta para enfrentá-lo. O despertador não tocou. Não precisou. Clara Mendes já tinha os olhos abertos há pelo menos 20 minutos, observando o teto manchado de umidade do pequeno quarto que dividia com a irmã. Eram 5:30 da manhã e o sol ainda lutava para romper a neblina matinal da Vila do Sol. Um nome irônico para um lugar onde a luz parecia chegar sempre atrasada. Aos 29 anos, Clara tinha as mãos ásperas de quem trabalha desde criança e o olhar sereno de quem aprendeu a encontrar dignidade mesmo na escassez. Levantou-se com cuidado para não acordar Ana Júlia, que dormia profundamente com os livros da escola ainda espalhados sobre a cama. A menina de 15 anos estudava até tarde, determinada a não seguir o mesmo caminho da irmã mais velha. Pelo menos uma de nós vai ter diploma, murmurou Clara, ajeitando o cobertor sobre os ombros magros da adolescente. A primeira parada do dia era sempre a casa ao lado. Dona Lúcia, aos 78 anos e acamada há 6 meses, dependia dos cuidados de Clara para tomar os remédios e se alimentar. A velha senhora nunca teve filhos e Clara havia se tornado, naturalmente, a filha que o destino não lhe deu. Bom dia, Dona Lúcia. Como passou a noite? Mal, minha filha. Essa dor nas costas não me deixa em paz, respondeu a idosa, tentando se ajeitar na cama de solteiro que ocupava quase todo o cômodo. Clara preparou o chá de camomila, organizou os remédios e ajudou Dona Lúcia com o banho. Eram gestos automáticos, feitos com a paciência de quem entendia que pequenos atos de cuidado podem ser a diferença entre dignidade e abandono. Às 7 horas, Clara já estava na parada de ônibus, apertada no coletivo lotado que a levaria até o centro da cidade. Hoje seria diferente. Hoje ela tentaria mais uma vez a vaga na empresa Gonçalves e Filhos, como auxiliar de serviços gerais. O salário era justo e eles ofereciam vale-transporte e vale-refeição. Luxos que fariam toda a diferença no orçamento apertado. O escritório ficava no 10º andar de um prédio comercial moderno. Clara subiu de elevador, ajeitando a blusa simples mais limpa que havia passado na noite anterior. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com unhas impecáveis, mal ergueu os olhos quando ela se apresentou. Senhor Gonçalves, a candidata está aqui, anunciou pelo interfone. Roberto Gonçalves era um homem de 50 anos, barriga proeminente e ar de quem estava sempre com pressa. Folheou rapidamente o currículo de Clara, franzindo o senho. Escolaridade incompleta. Murmurou. Olha, dona Clara, a senhora parece ser uma pessoa esforçada, mas nossa empresa tem padrões. Precisamos de alguém com pelo menos o ensino médio completo. Desculpe. Clara sentiu o peito apertar, mas manteve a compostura. Havia passado por isso tantas vezes que já esperava a resposta antes mesmo de ouvir. Eu entendo, Sr. Gonçalves. Obrigada pela oportunidade. De volta à Vila do Sol, Clara parou na farmácia para comprar os remédios de Dona Lúcia. O dinheiro que havia guardado para o almoço agora iria para os comprimidos da vizinha. Não era a primeira vez que fazia essa escolha, e provavelmente não seria a última. R$32, disse o farmacêutico. Clara contou as notas amassadas, incluindo as moedas do fundo da bolsa. Exatos R$32. O estômago roncou, lembrando-a de que não comia desde a manhã, mas o sorriso aliviado de Dona Lúcia ao receber os remédios valeu mais que qualquer refeição. O resto da tarde passou em uma névoa de tarefas domésticas e pequenos bicos no bairro. Uma faxina aqui, uma roupa passada ali. Clara voltou para casa quando o sol já se punha, tingindo de laranja as casas simples da Vila do Sol. Ana Júlia estava na mesa da cozinha, debruçada sobre os livros de matemática. Como foi na empresa? Perguntou sem levantar os olhos. Não deu certo. Mas amanhã é outro dia. Clara, você precisa terminar os estudos. Não pode ficar assim para sempre. Eu sei, Ana. Mas agora não dá. Você é minha prioridade. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era um número desconhecido. Alô? Fala Clara Mendes? Aqui é Sônia, da agência Vida Nova. Tenho uma proposta para você. Clara sentou-se na cadeira de plástico, o coração acelerando.
Sônia explicou que havia uma vaga temporária para cuidadora em um asilo de alto padrão na zona sul da cidade. O salário era 3 vezes maior do que qualquer coisa que Clara já havia ganhado. Mas o trabalho seria integral e demandaria dedicação total. É uma oportunidade única, Clara. O local é bem diferente do que você está acostumada. Mas eu sei que você tem experiência com idosos. Clara olhou para Ana Júlia, que a observava com curiosidade. Pensou em Dona Lúcia, nas contas atrasadas, nos sonhos que havia engavetado por falta de oportunidades. Eu aceito, disse surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. Ótimo, pode começar segunda-feira. Te mando o endereço por mensagem. Depois que desligou, Clara ficou alguns minutos em silêncio, processando o que havia acontecido. Ana Júlia deixou os livros de lado e se aproximou. Vai dar tudo certo, Clara. Você merece essa chance. Pela primeira vez em muito tempo, Clara permitiu-se acreditar que talvez fosse verdade. Talvez a vida estivesse Olhos quando ela se apresentou. Senhor Gonçalves, a candidata está aqui, anunciou pelo interfone. Roberto Gonçalves era um homem de 50 anos, barriga proeminente e ar de quem estava sempre com pressa. Folheou rapidamente o currículo de Clara, franzindo o senho. Escolaridade incompleta, murmurou. Olha, dona Clara, a senhora parece ser uma pessoa esforçada, mas nossa empresa tem padrões. Precisamos de alguém com pelo menos o ensino médio completo. Desculpe. Clara sentiu o peito apertar, mas manteve a compostura. Havia passado por isso tantas vezes que já esperava a resposta antes mesmo de ouvir. Eu entendo, senhor Gonçalves. Obrigada pela oportunidade. De volta à Vila do Sol, Clara parou na farmácia para comprar os remédios de Dona Lúcia. O dinheiro que havia guardado para o almoço agora iria para os comprimidos da vizinha. Não era a primeira vez que fazia essa escolha, e provavelmente não seria a última. R$ 32, disse o farmacêutico. Clara contou as notas amassadas, incluindo as moedas do fundo da bolsa. Exatos R$ 32. O estômago roncou, lembrando-a de que não comia desde a manhã, mas o sorriso aliviado de Dona Lúcia ao receber os remédios valeu mais que qualquer refeição. O resto da tarde passou em uma névoa de tarefas domésticas e pequenos bicos no bairro. Uma faxina aqui, uma roupa passada ali. Clara voltou para casa quando o sol já se punha, tingindo de laranja as casas simples da Vila do Sol. Ana Júlia estava na mesa da cozinha, debruçada sobre os livros de matemática. Como foi na empresa? Perguntou sem levantar os olhos. Não deu certo, mas amanhã é outro dia. Clara, você precisa terminar os estudos. Não pode ficar assim para sempre. Eu sei, Ana, mas agora não dá. Você é minha prioridade. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era um número desconhecido. Alô? Fala a Clara Mendes? Aqui é Sônia, da agência Vida Nova. Tem uma proposta para você. Clara sentou-se na cadeira de plástico, o coração acelerando. Sônia explicou que havia uma vaga temporária para cuidadora em um asilo de alto padrão na zona sul da cidade. O salário era 3 vezes maior que qualquer coisa que Clara já havia ganhado, mas o trabalho seria integral e demandaria dedicação total. É uma oportunidade única, Clara. O local é bem diferente do que você está acostumada, mas sei que você tem experiência com idosos. Clara olhou para Ana Júlia, que a observava com curiosidade. Pensou em Dona Lúcia, nas contas atrasadas, nos sonhos que havia engavetado por falta de oportunidades. Eu aceito, disse surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. Ótimo, pode começar segunda-feira. Te mando o endereço por mensagem. Depois que desligou, Clara ficou alguns minutos em silêncio, processando o que havia acontecido. Ana Júlia deixou os livros de lado e se aproximou. Vai dar tudo certo, Clara. Você merece essa chance. Pela primeira vez em muito tempo, Clara permitiu-se acreditar que talvez fosse verdade. Talvez a vida estivesse finalmente oferecendo uma porta de saída da Vila do Sol. Mesmo que temporária, mesmo em um mundo completamente diferente do seu, era uma chance. E Clara aprendera que chances não podiam ser desperdiçadas. Do lado de fora, a Vila do Sol adormecia com seus sonhos humildes e suas lutas silenciosas. Amanhã seria um novo dia, e Clara estaria pronta para enfrentá-lo. O residencial Jardins era tudo que a Vila do Sol não era. Mármore branco no piso, jardins perfeitamente aparados, visíveis através de janelas enormes, e um silêncio que não vinha da resignação, mas do luxo.
Clara passou pelo detector de metal na entrada, assinou uma série de documentos e recebeu um crachá com sua foto, a primeira identificação profissional de sua vida. Você é a nova cuidadora do Sr. Augusto? Perguntou a enfermeira-chefe chamada Regina, cujos passos ecoavam pelo corredor como tiques de relógio. Espero que tenha paciência. Ele não fala desde o AVC há 6 meses. Clara seguiu Regina através de corredores que pareciam mais um hotel 5 estrelas que um asilo. Quadros caros nas paredes, poltronas de couro, flores frescas em vasos de cristal. Tudo impecável, tudo caro, tudo vazio de vida. Aqui é o quarto dele. Regina abriu uma porta de madeira nobre. Augusto Gonçalves, 82 anos, empresário aposentado. A família paga uma fortuna para mantê-lo aqui, mas raramente aparece. Você deve trocar as fraldas, dar os remédios, tentar fazer ele se alimentar, mas não espere muito. Ele praticamente não reage a nada. O quarto era maior que toda a casa de Clara na Vila do Sol. Uma cama hospitalar dominou o centro, cercada por equipamentos médicos silenciosos. Na janela, uma poltrona de veludo vinho estava posicionada de frente para o jardim. E ali, curvado como uma pergunta sem resposta, estava Augusto Gonçalves. Clara aproximou-se devagar. O velho tinha cabelos completamente brancos, bem cortados, e vestia um pijama de seda azul marinho. Suas mãos, antes acostumadas a assinar contratos milionários, agora repousavam inertes sobre um cobertor de cachemir. Os olhos cinzas como chuva fitavam ao vazio através da janela. "Bom dia, Sr. Augusto", disse Clara com a mesma suavidade que usava com Dona Lúcia. "Meu nome é Clara. Vou cuidar do senhor a partir de hoje." Nenhuma reação. Clara não se surpreendeu. Puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele, seguindo o olhar para o jardim lá fora. Que jardim bonito! Deve ser bom acordar olhando para essas flores todos os dias. As horas passaram em uma rotina que Clara transformou em ritual de cuidado. Ela ajudou com o banho, falando baixinho sobre o tempo, sobre as cores do jardim, sobre qualquer coisa que trouxesse humanidade àquele silêncio clínico. Preparou sua refeição, oferecendo cada colherada com paciência, celebrando internamente cada pequena quantidade que ele aceitava. "A senhora está perdendo tempo", disse Carla, uma das enfermeiras, quando Clara começou a ler em voz alta para Augusto depois do almoço. "Ele não entende nada. É melhor deixá-lo quieto." "Talvez ele entenda mais do que imaginamos", respondeu Clara, continuando a leitura de um livro de crônicas que encontrou na estante do quarto. Durante a tarde, Clara começou a cantar baixinho enquanto organizava os remédios de Augusto. Eram canções que aprendera com a mãe, melodias simples que costumava cantarolar para Ana Júlia quando a irmã tinha pesadelos. Sua voz preencheu o quarto com uma doçura que contrastava com a frieza do ambiente. "Você tem uma família bonita", disse Clara, observando as fotos na mesa de cabeceira. Havia um homem mais jovem, de terno, em várias fotos corporativas e algumas imagens antigas de Augusto com uma mulher elegante. Sua esposa era muito bonita, e seu filho parece determinado, como o senhor deve ter sido na sua idade. Pela primeira vez, Clara notou algo diferente. Os olhos de Augusto piscaram mais devagar, como se tivessem registrado suas palavras. Ao final da tarde, quando os últimos raios de sol entravam pela janela, Clara puxou a cadeira novamente perto de Augusto. Desta vez, hesitou por um momento antes de falar. "Posso contar uma coisa para o senhor?" Ela esperou, como se esperasse uma resposta que não viria. "Eu também me sinto sozinha às vezes. Tenho minha irmã, que é a coisa mais importante da minha vida, mas às vezes é pesado carregar tudo sozinha, sabe?" Clara olhou para suas próprias mãos, calejadas e ásperas, tão diferentes das mãos manicuradas que havia visto nas outras funcionárias do asilo. "Cresci cuidando de todo mundo, primeiro da minha mãe quando ela ficou doente, depois da Ana Júlia, agora da Dona Lúcia, minha vizinha, e agora do senhor também." Ela sorriu com tristeza. "Às vezes me pergunto se alguém vai cuidar de mim quando eu ficar velha." Sem pensar muito, Clara estendeu a mão e segurou delicadamente a mão direita de Augusto. Estava morna, mais macia do que esperava. "Mas
Acho que é isso que dá sentido à vida, não é? Cuidar uns dos outros, mesmo quando parece que ninguém está ouvindo. Foi então que aconteceu. Augusto virou a cabeça lentamente, seus olhos cinzentos encontrando os olhos castanhos de Clara pela primeira vez. Não houve palavras, nem gestos dramáticos, apenas um olhar que durou alguns segundos, mas que disse mais que qualquer conversa. Clara sentiu o coração acelerar. Havia alguém ali. Por trás do silêncio e da inobilidade, Augusto Gonçalves estava presente. Estava ouvindo, estava sentindo. Eu vou cuidar bem do senhor, sussurrou ela, apertando suavemente sua mão. Prometo. Quando Clara se preparava para sair, organizou o quarto uma última vez. Verificou se Augusto estava confortável e se despediu com a mesma gentileza com que havia chegado. Até amanhã, senhor Augusto. Descanse bem. Ela atravessou o corredor silencioso, passou pela recepção e saiu do residencial Jardins com uma sensação estranha no peito. Algo havia mudado naquela tarde. Algo sutil, mas significativo. O que Clara não sabia era que, de uma janela do segundo andar, alguém havia observado toda a cena. Leonardo Gonçalves, CEO da Gonçalves e Filhos e filho único de Augusto, estava no asilo para uma de suas raras visitas, quando notou a nova cuidadora. Havia algo na forma como ela tratava seu pai, com dignidade, com carinho genuíno, que o intrigou. Leonardo ficou ali por mais alguns minutos, observando Clara desaparecer na entrada do prédio, carregando consigo perguntas que não sabia como formular. Leonardo Gonçalves consultou o Rolex pela terceira vez em 5 minutos. Visitas ao pai eram compromissos marcados em sua agenda como qualquer reunião de negócios. Necessárias, mas sempre breves. Aos 36 anos, ele havia transformado a Gonçalves e Filhos em um império ainda maior do que o pai construíra. Mas o preço dessa dedicação era medido em relacionamentos perdidos e fins de semana sacrificados. O elevador do residencial Jardins abriu no terceiro andar com um tinido suave. Leonardo ajustou a gravata italiana e caminhou pelo corredor cumprimentando as enfermeiras com a cortesia profissional de quem estava acostumado a ser reconhecido. Era o filho que pagava as contas, afinal. «Boa tarde, Sr. Leonardo», disse Regina, a enfermeira-chefe. «Seu pai está no quarto, como sempre». «Como ele tem estado?» perguntou Leonardo mais por educação que por real interesse. A resposta era sempre a mesma. Igual, quieto. A nova cuidadora tem se esforçado muito, mas você sabe como é. Leonardo empurrou a porta do quarto e parou na soleira. Sua mãe costumava dizer que ele era observador demais para o próprio bem, e naquele momento entendeu o que ela queria dizer. Augusto estava sentado na poltrona como sempre, mas havia algo diferente. Seus olhos não estavam perdidos no vazio. Eles acompanhavam os movimentos de Clara, que organizava alguns livros na estante. «Esse aqui é sobre navegação, Sr. Augusto», dizia Clara, mostrando um livro de capa azul. «Deve ter sido interessante na época em que o senhor viajava para fechar negócios. Posso ler um pouquinho para o senhor depois do jantar?» Leonardo ficou imóvel. Nos últimos 6 meses, desde o AVC, havia visitado o pai uma dezena de vezes. Augusto nunca, nem uma única vez, havia demonstrado interesse em qualquer coisa. E agora ali estava ele, seguindo Clara com um olhar, quase como se... «Boa tarde», disse Leonardo, entrando no quarto. Clara se virou, surpresa. Havia algo no porte do homem que a fez endireitar automaticamente as costas. Terno impecável, presença imponente, olhos que pareciam avaliar tudo com a precisão de um scanner. «Boa tarde, senhor. Você deve ser Leonardo», disse Clara, estendendo a mão. «Sou Clara, a nova cuidadora de seu pai». Leonardo apertou a mão dela brevemente. Notou que era firme, apesar de pequena, e que Clara olhava diretamente nos olhos, algo que poucos funcionários faziam. «Como está o tratamento?» perguntou ele, aproximando-se da poltrona onde Augusto estava sentado. «Seu pai é um homem forte, Sr. Leonardo. Tem reagido bem aos cuidados». «Não é mesmo, Sr. Augusto?» E então, Leonardo viu algo que o fez questionar sua própria sanidade. Augusto piscou. Não um piscar normal, automático, mas um piscar lento, quase como uma resposta, como se estivesse concordando. «Pai?» Leonardo se ajoelhou ao lado da poltrona. «Você me ouve?»
Augusto voltou o olhar para o filho, mas foi apenas um olhar vazio. A conexão que havia com Clara parecia ter se desfeito na presença de Leonardo. Ele tem momentos, explicou Clara suavemente. Às vezes parece mais presente. Leonardo ficou mais meia hora no quarto, observando. Fez perguntas diretas ao pai, tentou provocar alguma reação, mas Augusto permaneceu imóvel. Só quando Clara se aproximou novamente, arrumando os travesseiros, é que algo mudou no olhar do velho. Durante os 3 dias seguintes, Leonardo alterou sua rotina. Cancelou reuniões, delegou decisões e passou a aparecer no asilo em horários diferentes, sempre observando discretamente. E o que viu o deixou intrigado. Na segunda-feira, Augusto segurava um copo d'água sozinho, enquanto Clara contava histórias da Vila do Sol. Na terça-feira, ele piscava em resposta às perguntas dela, como se estivesse desenvolvendo um código próprio. Na quarta-feira, Clara trouxe um caderno e caneta, e Leonardo viu seu pai fazer movimentos trêmulos com a mão direita, como se tentasse escrever. "É extraordinário", murmurou Regina quando Leonardo a questionou. "A fisioterapeuta diz que nunca viu uma recuperação tão rápida. Deve ser o novo tratamento." Mas Leonardo sabia que não era o tratamento. Era Clara. Na quinta-feira de manhã, Clara recebeu um telefonema que a deixou confusa. "Senhorita Mendes, aqui é da Gonçalves e Filhos. Precisamos que venha até a nossa sede hoje às 2 da tarde. É sobre seu trabalho no asilo." Clara sentiu o estômago apertar. Será que havia feito algo errado? Pegou o ônibus para o centro com o coração disparado, vestindo a sua melhor roupa, a mesma blusa que havia usado na entrevista frustrada semanas antes. O prédio da Gonçalves e Filhos era ainda mais imponente do que ela lembrava. Desta vez, foi recebida por uma secretária que a conduziu até o último andar, onde ficava a presidência. Leonardo a esperava em uma sala com vista panorâmica da cidade, sentado atrás de uma mesa de vidro que parecia custar mais que a casa inteira de Clara. "Sente-se, por favor", disse ele sem levantar os olhos dos papéis. "Preciso fazer algumas perguntas sobre seu trabalho com meu pai." Clara sentou-se na beira da cadeira de couro, as mãos suadas. Leonardo finalmente a olhou, e ela sentiu que estava sendo analisada como um produto em uma linha de produção. "Há quanto tempo trabalha como cuidadora?" "Formalmente, algumas semanas, mas cuido de pessoas há muito tempo." "Que tipo de treinamento tem?" "Nenhum formal. Aprendi cuidando da minha mãe, da minha vizinha." "Sem cursos? Sem certificados?" "Não, senhor. Mas tenho experiência prática. E..." Clara respirou fundo. "Tenho amor pelo que faço." Leonardo arqueou a sobrancelha. Amor? Não era uma palavra que costumava ouvir em entrevistas profissionais. "As enfermeiras dizem que meu pai tem mostrado sinais de melhora. Você acha que isso tem a ver com o seu trabalho?" Clara hesitou. Não queria parecer presunçosa, mas também não podia mentir. "Seu pai é um homem muito inteligente, Sr. Leonardo. Só porque não fala não significa que não entende. Eu trato ele como a pessoa que ele é, não como a doença que ele tem." "E que pessoa é essa?" "Um homem que construiu uma vida, que amou, que perdeu, que tem histórias para contar. Ele só precisa de alguém que esteja disposto a ouvir, mesmo no silêncio." Leonardo ficou em silêncio por um longo momento, estudando Clara. Havia algo na forma como ela falava, na sinceridade de suas palavras, que o desarmava suas defesas habituais. "Por que faz isso?" "Como assim? Por que se importa? Você mal conhece meu pai. Ele é apenas um anônimo para mim." Mais um trabalho. Clara sentiu uma pontada de irritação e, pela primeira vez, seus olhos brilharam com algo além de docilidade. "Seu pai não é apenas nada, Sr. Leonardo. Ele é um ser humano que merece dignidade, respeito e carinho. Não faço isso por dinheiro, embora precise dele. Faço porque acredito que todo mundo merece ser visto, ser ouvido, ser amado." A resposta pegou Leonardo desprevenido. Ele estava acostumado a funcionários que diziam o que ele queria ouvir, não verdades cruas ditas com tamanha convicção. "Pode ir", disse ele voltando a olhar para os papéis. "Seu trabalho continua normal." Clara levantou-se confusa. Havia passado no teste? Havia falhado? Leonardo não deu mais nenhuma pista. "Senhor Leonardo?", disse ela, já na porta. "Seu pai fala do senhor." Leonardo ergueu a cabeça bruscamente. "Como assim?"
nos olhos dele. Quando mostro suas fotos, quando conto que o senhor veio visitá-lo, ele brilha. Só um pouquinho, mas brilha. Clara saiu da sala, deixando Leonardo sozinho com pensamentos que não conseguia organizar. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia falado com ele sem segundas intenções, sem buscar favores ou vantagens. E pela primeira vez, Leonário se pegou pensando se realmente conhecia o próprio pai. Era uma terça-feira comum quando o impossível aconteceu. Clara estava ajudando Augusto com o almoço, conversando sobre as flores do jardim que começavam a murchar com a chegada do outono, quando ouviu um som que a fez parar no meio do movimento. Clara! A voz era rouca, quase um sussurro, mas inequivocavelmente uma palavra. Clara deixou a colher cair no prato, os olhos se enchendo de lágrimas instantaneamente. Senhor Augusto, o senhor falou. Augusto olhou com aqueles olhos cinzentos que ela havia aprendido a ler e repetiu, mais claro desta vez. Clara. O prato escorregou das mãos dela, espatifando-se no chão. O barulho trouxe Regina correndo para o quarto. O que aconteceu aqui? Ele falou. Clara mal conseguia conter a emoção. Ele disse meu nome. Regina olhou para Augusto com ceticismo, depois para Clara com uma expressão que misturava surpresa e incredulidade. Senhor Augusto, pode dizer algo? Silêncio. Augusto havia voltado ao seu estado contemplativo, como se a palavra tivesse esgotado toda sua energia. Às vezes os familiares querem tanto acreditar que... Começou Regina. Eu sei o que eu vi, interrompeu Clara, firme. Ele disse meu nome. A notícia chegou ao escritório de Leonardo antes mesmo do fim do expediente. Ele estava revisando os relatórios trimestrais quando o telefone tocou. Senhor Leonardo, é do asilo. A novidade sobre seu pai. 20 minutos depois, Leonardo estava no quarto de Augusto, observando Clara fazer anotações em um caderno pequeno. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, e havia algo diferente em seu rosto. Uma luz de esperança que não estava lá antes. As enfermeiras me contaram. Você tem certeza de que ele falou? Absoluta, respondeu Clara, aproximando-se de Augusto. Não é mesmo, senhor Augusto? Conte para seu filho? Augusto olhou para Leonardo, depois para Clara. Por um momento pareceu que ia dizer algo, mas apenas piscou lentamente. Pode levar tempo, disse Clara. Mas ele voltou. Eu sinto que ele voltou. Durante as semanas seguintes, Leonardo descobriu-se criando desculpas para aparecer no asilo. Uma reunião próxima, documentos para conferir, questões médicas para discutir. A verdade era que se sentia atraído pelas conversas com Clara, que tinham uma profundidade que ele raramente encontrava em seu círculo social. Você acredita em milagres? Perguntou ele numa tarde enquanto observava Augusto ler um jornal, movendo os lábios silenciosamente. Acredito em amor, respondeu Clara. E que o amor pode despertar coisas que os médicos não conseguem explicar. Isso é muito romântico, disse Leonardo com um tom que não soava exatamente como crítica. O senhor não acredita no amor? Leonardo hesitou. Era uma pergunta simples que tocava em feridas que ele preferia manter fechadas. Acredito em resultados práticos, em esforço compensado. O amor é muito imprevisível. Talvez seja essa a beleza dele. Clara sorriu. A incerteza obriga a gente a ter fé. Enquanto essa proximidade crescia, 2 andares abaixo, no escritório administrativo da empresa, Marcos Almeida e Ricardo Santos, diretores veteranos da Gonçalves e Filhos, conversavam em tons baixos. Você viu como Leonardo tem estado diferente? Murmurou Marcos. Sempre ausente, sempre no asilo. E soube da história da cuidadora? Uma mulher sem qualificação, sem formação, que apareceu do nada. Exato. E agora o velho está melhorando. Muito conveniente, não acha? Você acha que ela está manipulando a situação? Acho que uma mulher inteligente percebe rapidamente onde está o dinheiro. Marcos bateu os dedos na mesa. E o Leonardo, com toda a sua inteligência para negócios, pode estar sendo ingênuo em outras áreas. Precisamos ficar de olho. Se essa mulher está se aproveitando da fragilidade do velho para chegar ao filho, vamos investigar discretamente. A empresa precisa ser protegida, mesmo que seja do próprio herdeiro. No asilo, alheios às conspirações, Clara e Leonardo continuavam suas conversas. Ele descobriu que Clara lia vorazmente, emprestando livros da biblioteca pública e que tinha opiniões surpreendentemente articuladas sobre tudo, desde política até filosofia. Como consegue manter a esperança? Perguntou ele numa tarde chuvosa, com todas as dificuldades que enfrenta, porque a alternativa é desistir. E desistir significa que todo o sofrimento foi em vão.
Prefiro acreditar que as coisas difíceis servem para algo. E, quando elas não servem, ainda não encontrei uma situação assim. Leonardo estudou o rosto dela procurando por sinais de falsidade ou ingenuidade calculada. Só encontrou sinceridade. Foi na quinta-feira da terceira semana que tudo mudou. Clara estava mostrando álbuns de fotos antigos para Augusto quando ele apontou para uma imagem da esposa. Helena. Minha Helena. Ela era muito bonita. Deve ter sido uma mulher especial. De repente, os olhos de Augusto se encheram de lágrimas. Não lágrimas silenciosas, mas soluços profundos, como se uma represa tivesse se rompido dentro dele. Helena. Helena. Por que você me deixou? Clara imediatamente largou o álbum e se ajoelhou ao lado da poltrona, segurando as mãos trêmulas de Augusto. Ei, tá tudo bem. A dor é assim mesmo. Vai e volta como onda. Mas o amor fica. O amor que o senhor sente por ela nunca vai embora. Eu não consegui me despedir. Então se despeça agora. Clara falou com uma ternura que parecia vir de um lugar muito profundo. Diga para ela tudo que está no seu coração. Leonardo chegou naquele exato momento, tendo ouvido soluços do corredor. Parou na porta vendo Clara abraçar seu pai como se fosse uma filha consolando um pai em luto. Helena, eu te amei tanto. Perdão por não ter sido o marido que você merecia no final. Perdão por ter me escondido no trabalho quando você estava doente. Ela sabe, Sr. Augusto. Ela sabe e perdoa. O avô não julga, apenas ama. Aos poucos os soluços diminuíram. Augusto se acalmou, exausto, mas visivelmente mais leve. E então, algo extraordinário aconteceu. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas genuíno. Obrigado, Clara. Obrigado por me devolver minha voz. Leonardo sentiu algo se mover no peito, uma emoção que não conseguia nomear. Quando Clara finalmente se afastou do pai e o viu parado na porta, seus olhos ainda úmidos encontraram os dele. Por um momento, o mundo pareceu diminuir até conter apenas aqueles dois. Olhares que se reconheciam em uma verdade não dita. Ele falou. Leonardo murmurou, mais para si mesmo que para ela. Ele sempre falou, respondeu Clara. Só precisava de alguém para escutar. Naquele momento, algo silencioso e poderoso nasceu entre eles. Não tinha nome ainda, nem forma definida. Era apenas o reconhecimento mútuo de duas pessoas que haviam testemunhado juntas um pequeno milagre. E pela primeira vez em anos, Leonardo entendeu o que Clara queria dizer sobre fé. Havia cansaço nos ombros de Clara quando ela saiu do quarto de Augusto naquela sexta-feira. Não o cansaço físico do trabalho, mas o peso emocional de quem sente que está lutando contra forças invisíveis. Durante toda a semana, havia percebido olhares de desconfiança das outras funcionárias, sussurros que paravam quando ela passava, uma hostilidade sutil, mas constante. Você está bem? Perguntou Leonardo, que a esperava no corredor. Havia se tornado rotina dele aparecer no final da tarde. Estou, mentiu Clara, ajustando a bolsa no ombro. Seu pai está bem melhor. Hoje conseguiu escrever algumas palavras. Leonardo notou que ela evitava seu olhar, que havia algo diferente em sua postura. Vou te acompanhar até a saída. Caminharam em silêncio pelos corredores do asilo. Clara acenou para algumas enfermeiras, que responderam com frieza educada. Na recepção, Regina mal ergueu os olhos quando elas passaram. Clara, chamou Leonardo quando chegaram à varanda de entrada. Você vai me dizer o que está acontecendo? Ela parou, olhando para a cidade que se estendia aos pés da colina onde ficava o residencial Jardins. As luzes começavam a se acender, criando um mosaico dourado na distância. Acho que vou pedir demissão, disse ela finalmente. Como assim? Leonardo sentiu uma pontada inesperada de alarme. Por quê? Clara se virou para ele, e pela primeira vez, Leonardo viu vulnerabilidade real em seus olhos. Por que não pertenço a este mundo, Leonardo? Porque cada dia que passo aqui me sinto mais deslocada. As pessoas me olham como se eu fosse uma intrusa que se aproveitou de uma oportunidade que não merecia. Que pessoas? Todo mundo. As enfermeiras, os administradores, até a forma como alguns visitantes me olham quando passo pelos corredores, como se eu fosse uma aproveitadora. Leonardo sentiu raiva crescer dentro dele.
Raiva de pessoas que não conseguiam ver o que ele via. E o que eu acho não importa? O que você acha? Acho que você salvou meu pai. Acho que você trouxe ele de volta de um lugar onde os médicos disseram que ele nunca mais voltaria. Acho que você é a pessoa mais genuína que conheci nos últimos anos. Clara sorriu tristemente. E eu acho que você está sendo gentil comigo porque sou útil para seu pai. Quando ele não precisar mais de mim, você também não precisará. Você acha mesmo isso de mim? O tom na voz de Leonardo fez Clara olhar para ele com mais atenção. Havia algo diferente ali, uma intensidade que ela não havia visto antes. Não sei o que pensar sobre você, admitiu ela. Você é rico, bem-sucedido, tem um mundo nas mãos. Eu sou apenas uma mulher da Vila do Sol que cuida de pessoas. Nossas realidades são muito diferentes. Sabe qual é a diferença entre nós, Clara? Leonardo deu um passo para mais perto. Você tem algo que todo o meu dinheiro não consegue comprar. O quê? A capacidade de fazer diferença na vida das pessoas. A coragem de amar sem esperar nada em troca. A habilidade de ver o que realmente importa. Clara sentiu o coração acelerar. Havia sinceridade na voz dele que desarmava suas defesas. Leonardo, sabe o que é ser rico e estar cercado de pessoas que só se aproximam por interesse? Sabe o que é nunca ter certeza se alguém gosta de você ou apenas do que você pode oferecer? Ela balançou a cabeça. Pois é assim que vivo há anos. Até você aparecer e tratar meu pai como um ser humano, não como um problema a ser resolvido. Até você me olhar como se eu fosse apenas eu. O silêncio entre eles estava carregado de eletricidade. Clara podia sentir a presença dele, o cheiro de sua colônia cara, misturado com algo mais pessoal, mais íntimo. Não me deixe, Leonardo, disse ele quase um sussurro. Não deixe meu pai, não me deixe. E então, aconteceu. Leonardo ergueu a mão e tocou delicadamente o rosto de Clara, os dedos traçando a linha de sua bochecha. Ela fechou os olhos por um instante, permitindo-se sentir o calor daquele toque. Quando abriu os olhos novamente, ele estava mais perto. Seus olhares se encontraram e toda a tensão acumulada em semanas de conversas, de proximidade cautelosa, de sentimentos não ditos, se concentrou naquele momento. Leonardo a beijou com uma suavidade que contrastava com a intensidade do momento. Não foi um beijo desesperado ou apaixonado. Foi um beijo de reconhecimento, de duas pessoas que finalmente admitiam o que havia nascido entre elas. Quando se separaram, Clara estava tremendo. Começou ela. Não diga nada. Leonardo tocou a testa dela com a sua. Não ainda. Mas Clara se afastou, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Não posso, Leonardo. Não posso me permitir acreditar nisso. Nossos mundos são muito diferentes. Eu não pertenço aqui. Clara, vou pedir demissão segunda. É melhor assim. Para todos. Leonardo ficou na varanda observando-a desaparecer na noite. O gosto do beijo ainda em seus lábios e uma sensação de perda já se instalando em seu peito. No final de semana, Clara não conseguiu dormir direito. O beijo havia despertado sentimentos que ela lutava para reprimir. Sabia que estava se apaixonando por Leonardo, e isso a assustava mais que qualquer outra coisa. Como poderia competir com o mundo dele? Como poderia pertencer a uma realidade tão distante da sua? Segunda-feira chegou cinzenta e chuvosa. Clara estava se preparando para a conversa difícil com a administração do asilo quando seu telefone tocou. Clara, é Regina, do Residencial Jardins. Preciso que venha aqui imediatamente. Aconteceu algo com o Sr. Augusto? Venha agora, temos que conversar. Uma hora depois, Clara estava sentada em uma sala que nunca havia visto antes, diante de Regina e do diretor administrativo do asilo, Dr. Meirelles. Sobre a mesa, uma pasta com documentos. Recebemos uma denúncia muito grave contra você, disse Dr. Meirelles sem preâmbulos. Alguém afirma que você está manipulando o Sr. Augusto para obter vantagens financeiras. Como assim? Isso não faz sentido nenhum. A denúncia é anônima, mas vem acompanhada de detalhes. Regina abriu a pasta.
Alguém diz que você foi vista consultando advogados, que foi fotografada saindo de um escritório na área jurídica da cidade. Clara estava em choque. Nada daquilo fazia sentido. Eu nunca estive em nenhum escritório de advogado. Podem verificar. Infelizmente, até que essa situação seja esclarecida, você está suspensa. É protocolo. Temos que proteger nossos pacientes. Mas, Sr. Augusto, ele precisa de mim. Ele está se recuperando. Será bem cuidado por outros profissionais. Clara saiu do asilo em estado de choque, sob olhares curiosos e sussurros. No estacionamento, Leonardo estava chegando para sua visita diária e a viu correndo em direção ao portão, claramente perturbada. Clara, o que aconteceu? Ela parou, respirando com dificuldade, lágrimas de raiva e humilhação correndo por seu rosto. Alguém mentiu sobre mim. Disseram que estou manipulando seu pai por dinheiro. Me suspenderam. Leonardo sentiu a raiva explodir dentro dele, como um vulcão. Quem? A denúncia é anônima, mas alguém quer me prejudicar. Destruir, Leonardo. Alguém quer me tirar da vida de vocês. E naquele momento, olhando para Clara chorar sobre a chuva fina que começava a cair, Leonardo entendeu duas coisas. Estava perdidamente apaixonado por ela, e alguém pagaria caro por tentar destruí-la. Clara mal conseguia enxergar a estrada através das lágrimas que insistiam em brotar. O ônibus balançava nas curvas, e ela se segurava no banco de ferro, sentindo como se todo o seu mundo tivesse desabado em questão de minutos. As palavras de Dr. Meirelles ecoavam em sua mente. Manipulação, vantagens financeiras, aproveitadora. Cada termo era como uma punhalada em sua dignidade. A Vila do Sol a recebeu com suas ruas de terra batida e casas humildes, tão diferente do mármore polido do residencial Jardins. Clara empurrou a porta de casa, encontrando Ana Júlia estudando na mesa da cozinha. Chegou cedo hoje, disse a irmã, erguendo os olhos dos livros. Ao ver o rosto de Clara, sua expressão mudou imediatamente. O que aconteceu? Clara se jogou na cadeira de plástico, as palavras saindo entrecortadas entre soluços que não conseguia controlar. Me acusaram de estar roubando Ana. Disseram que estou manipulando o Sr. Augusto por dinheiro. Me suspenderam. Ana Júlia deixou o lápis cair, levantando-se para abraçar a irmã. Isso é loucura? Você é a pessoa mais honesta que conheço. Mas quem vai acreditar em mim? Clara se afundou no abraço da irmã. Eu sou só uma mulher pobre da periferia. Eles têm poder, dinheiro, advogados. E eu tenho o quê? Enquanto Clara chorava em casa, no centro da cidade, Leonardo subia as escadas do asilo como um furacão. Passou direto pela recepção, ignorando os cumprimentos, e foi direto ao quarto do pai. Augusto estava sentado na poltrona, mais alerta que nos últimos meses, olhando pela janela com expressão melancólica. Onde está Clara? Perguntou assim que Leonardo entrou. Pai, ela foi suspensa. Alguém fez acusações graves contra ela. Os olhos de Augusto se inflamaram com uma indignação que Leonardo não via há anos. Que acusações? Dizem que ela está manipulando você por dinheiro, que convenceu você a mudar seu testamento. Augusto se levantou da poltrona com uma energia surpreendente, apoiando-se na bengala que havia começado a usar novamente. Isso é mentira. Sua voz saiu clara e forte. Clara é a única pessoa nesta casa que me tratou como ser humano, não como um problema. Ela me devolveu a vontade de viver, me trouxe de volta para você. Leonardo sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que o pai falava sobre seus sentimentos com tanta clareza desde o AVC. Quem fez essa denúncia? Continuou Augusto. Quem teve coragem de mentir sobre uma mulher que só demonstrou amor e dedicação? A denúncia é anônima, pai. Nada é anônimo numa empresa, Leonardo. Você sabe disso. Investigue. E quando descobrir quem foi, quero que pague caro. Muito caro. Na segunda-feira, Leonardo convocou uma reunião de emergência com todos os executivos. Havia contratado um investigador particular que trabalhava rápido. Em 48 horas, tinha nomes, documentos e até gravações. Marcos e Ricardo. Eles encarou de frente enquanto o restante da diretoria assistia em silêncio. Vocês dois fizeram a denúncia contra Clara Mendes. Isso é absurdo.
protestou Marcos. Não temos nada contra a moça. Tenho gravações de vocês planejando desacreditar Clara. Ele jogou um envelope sobre a mesa. E mais interessante ainda, descobri que vocês dois estão desviando verbas do projeto social da empresa há 2 anos. A denúncia contra Clara era para desviar a atenção da auditoria que está chegando. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ricardo ficou pálido. Marcos tentou manter a compostura. Vocês estão demitidos, imediatamente, e responderão criminalmente pelos desvios. Seguranças, escortem esses homens para fora. Enquanto os dois eram retirados da sala, Leonardo já estava pegando as chaves do carro. Precisava encontrar Clara, precisava consertar o estrago que haviam feito. Clara estava na padaria da esquina entregando currículos quando viu o carro preto parar em frente à sua casa. Reconheceu imediatamente, era o Mercedes de Leonardo. Seu coração disparou. O que ele estava fazendo ali? Vinha humilhá-la mais ainda? Ela se escondeu atrás do balcão da padaria, observando. Leonardo saiu do carro, mas não estava sozinho. Do banco de passageiro, com alguma dificuldade, mas sozinho, emergiu apoiado na sua bengala. "Meu Deus!" murmurou Dona Rita, a dona da padaria. "Que carros chiques são esses aqui na vila?" Clara saiu da padaria, atravessou a rua de terra batida, o coração batendo tão forte que podia ouvi-lo. "Senhor Augusto!" gritou ela. "O que está fazendo aqui? Está bem?" O velho se virou na direção da voz e, quando a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que parecia rejuvenescer anos de sua aparência. "Clara, minha filha, vim pessoalmente pedir desculpas e contar a verdade." Leonardo se aproximou, os olhos brilhando com emoção contida. "Descobrimos quem fez a denúncia falsa. 2 executivos corruptos que estavam roubando da empresa e quiseram usar você como bode expiatório. Eles foram demitidos e responderão na justiça." Clara sentiu as pernas fraquejarem. Ana Júlia apareceu na porta de casa, curiosa com a movimentação. Dona Lúcia espichava ao pescoço da casa do lado. "Minha filha", disse Augusto, segurando as mãos de Clara. "Você me salvou. Me devolveu para a vida. Me devolveu meu filho. Nunca poderei pagar o que fez por mim." "Eu não quero pagamento, Sr. Augusto. Eu só queria que o senhor ficasse bem." "E é exatamente por isso que você é especial", disse Leonardo, aproximando-se. "Por isso que preciso de você na minha vida, na nossa vida." Clara olhou para ele, ainda sem acreditar completamente que tudo havia mudado tão rapidamente. "Você quer me perdoar por ter duvidado de você, mesmo por 1 segundo?" perguntou Leonardo. Clara sorriu, as lágrimas agora de alívio e felicidade. "Não há nada para perdoar. Você protegeu seu pai. É isso que um bom filho faz." Augusto observou o filho e Clara se olharem e, pela primeira vez em anos, sentiu que sua família estava completa novamente. 3 meses depois, Clara ainda acordava às vezes achando que estava sonhando. Sentada em sua nova mesa no 15º andar da Gonçalves e Filhos, ela revisava os relatórios do projeto Mulheres que Vencem, um projeto social que ela mesma havia criado para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade a conseguir emprego e educação. "Bom dia, coordenadora", disse Leonardo entrando em sua sala com 2 xícaras de café. "Ainda me sinto estranha sendo chamada assim." Clara riu, aceitando o café. "Melhor se acostumar. O projeto já ajudou 50 mulheres em 3 meses. O conselho quer expandir para outras cidades." Clara olhou pela janela, vendo a cidade se estender lá embaixo. Era a mesma vista do escritório de Leonardo, mas de sua perspectiva parecia completamente diferente. Cada prédio, cada rua representava vidas que podiam ser transformadas. "Você sabe que a Ana Júlia passou no vestibular de medicina? Com a bolsa integral que a empresa ofereceu?" Leonardo sorriu. "Ela merece, é brilhante como a irmã." "E Dona Lúcia está adorando a fisioterapeuta que contratamos para ela." "Você está feliz?" perguntou Leonardo. Clara olhou para ele, este homem que entrou em sua vida como um estranho elegante e se tornou seu parceiro, seu melhor amigo, seu amor. "Sabe o que é mais incrível?" disse ela. "Não é só estar feliz, é saber que posso fazer outras pessoas felizes também. Este trabalho me dá propósito de uma forma que nunca imaginei." "Você sempre teve propósito, Clara. Só precisava do espaço certo para florescer."
Às 6 da tarde, Clara e Leonardo foram buscar Augusto no asilo para o jantar semanal. O velho havia se mudado para um apartamento assistido no mesmo complexo, mas com mais autonomia, e ele mantinha o ritmo de vida e entretenimento das vilas no asilo. Muito mais independência e dignidade. Como foi a fisioterapia hoje, pai? Perguntou Leonardo enquanto dirigia. Excelente. Dr. Silva disse que posso voltar a dirigir em algumas semanas. Augusto estava no banco de trás, animado. E vocês? Como foi o trabalho de vocês? Pai, você pergunta isso todos os dias. Leonardo riu. Porque me interesso. Vocês são minha família. Clara se virou para sorrir para Augusto. Nos últimos meses, ela havia descoberto um homem cheio de histórias, de sabedoria, de humor. Um homem que por anos havia se escondido atrás do trabalho e que agora, aos 82 anos, estava aprendendo a viver novamente. No jantar, Ana Júlia contou sobre suas aulas de medicina, animada e brilhante. Dona Lúcia, que haviam trazido também, ria das piadas de Augusto. A mesa estava cheia, alegre, viva. Você se lembra, disse Augusto para Clara, quando me perguntou se alguém ia cuidar de você quando ficasse velha? Clara assentiu. Agora eu sei a resposta, continuou ele. Pessoas que amam como você nunca ficam sozinhas. O amor que você planta sempre volta multiplicado. Depois do jantar, Clara e Leonardo caminharam pela praça próxima ao restaurante. Era uma noite morna, com estrelas visíveis apesar das luzes da cidade. Tem uma coisa que nunca te contei, disse Leonardo parando perto da fonte no centro da praça. O quê? Naquele primeiro dia no asilo, quando você disse que meu pai falava de mim através dos olhos, aquilo mudou tudo para mim. Foi quando entendi que talvez eu não conhecesse meu próprio pai. E agora? Conhece? Agora sei que ele é mais parecido comigo do que imaginava, e que eu quero ser mais parecido com ele do que pensava. Clara sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. Você quer saber o que aprendi? Disse ela. Sempre. Aprendi que milagres não são coisas sobrenaturais. São pessoas como você, como seu pai, como Ana Júlia, como Dona Lúcia. São encontros que mudam nossa vida. São oportunidades disfarçadas de dificuldades. E o que mais? Que o amor não tem classe social, que a dignidade não depende de diploma, que todo mundo merece uma segunda chance. Leonardo a beijou ali, sob as estrelas, enquanto a fonte cantava baixinho ao fundo. De volta ao asilo, Augusto estava na varanda de seu apartamento, observando a cidade. Havia uma paz em seu rosto que não existia há anos. Pensou na esposa, em Helena, e pela primeira vez desde que ela morrera, conseguiu lembrar dela sorrindo, em vez de sofrendo. Pensou no filho, que havia se tornado um homem melhor, mais humano, mais feliz. Pensou em Clara, a mulher que havia aparecido como um anjo disfarçado de cuidadora e salvado não apenas ele, mas toda a sua família. E então sorriu, porque entendeu que algo que havia levado 82 anos para compreender. A verdadeira riqueza não estava nas empresas que construíra, nos contratos que assinara ou no dinheiro que acumulara. A verdadeira riqueza estava nas pessoas que escolhemos amar e que escolhem nos amar de volta. Lá embaixo, Leonardo e Clara caminhavam de mãos dadas em direção ao carro, planejando o futuro, construindo sonhos, provando que as melhores surpresas da vida vêm sempre disfarçadas de algo comum, simples, cotidiano. Como uma mulher da Vila do Sol que decidiu cuidar de um velho no asilo e acabou descobrindo que salvar alguém é, na verdade, a melhor forma de se salvar também.